gente está vendo essa massificação, essa tendência à padronização, mas ao mesmo tempo, como o próprio Clementino falou, uma personalização, quer dizer, o cliente precisa massificar, mas ao mesmo tempo precisa personalizar, porque o cliente também quer ter esse nível de atendimento personalizado. Isso não gera uma dicotomia também difícil aí para o varejo? Olha, tem várias formas de considerar o assunto. Nós lá na Dicico encaramos isso de uma maneira não tecnológica. Eu acho que um dos pontos de maior orgulho e que a gente considera estratégico para a empresa é uma cultura pró-cliente que vem há um bom tempo sendo formada e culmina agora nos últimos 2 anos, né, com o fato de a estrutura mesmo da empresa está dividida para sinalizar isso até internamente, porque um dos grandes desafios é o meu público interno, né? Na empresa nós temos alguns conceitos simples. Hoje temos essa divisão e temos 2 presidentes. Eles são chamados co-presidentes, não é? E um presidente é o presidente que cuida da operação, da compra, da organização do negócio. E o outro é o co-presidente do cliente. Eu convido o internauta a entrar no nosso site e dar uma examinada como funciona. Esse co-presidente do cliente é um advogado de uma cultura pró-cliente. É ele quem traduz em ações práticas, em informação, em atendimento, em serviço, aquilo que a gente acredita ser adequado para o modelo que está sendo proposto no mercado. Isso é um desafio para todos nós aqui. A gente fala muito aqui, hoje no intervalo, não, falar é fácil, o difícil é implementar. De fato é tal a dificuldade que a gente tem uma estrutura para montar isso, né? E essa fase, né, de olhar o cliente, tem um livro bem interessante que eu recomendo, meio antigo, do Jan Carlson, que ele foi presidente de uma companhia aérea lá na década de 80, né? E ele escreveu um livro chamado A Hora da Verdade, em que ele define a prestação de serviço no momento em que se encontra face a face, que um olho encontra o outro, seja lá onde for. E que é naquela hora que a sua empresa se realiza, a sua empresa é mostrada ao cliente. Bacana ter internet, bacana ter dados, tecnologia, isso é tudo fantástico. Mas na hora que você enxerga o olho do vendedor, é que você percebe, como cliente, você percebe a sua empresa, né? Percebe a empresa que está comprando. E é por isso que na Dicico todos nós somos vendedores. A gente até tem alguns cargos bacanas, tá? A gente fala o nome do cargo, mas quando chega lá na hora, se você entrar numa loja, todos somos vendedores. Por quê? Essa é uma das facetas da cultura pró-cliente, a cultura em que o cliente, de fato, como a Fátima comentou, é o rei, o chefe, o acionista principal. E esse é um modelo que pode suavizar a tua pergunta aí. Poxa, isso é um desafio. O desafio é fazer as pessoas irem para lá, né? Como o Clementino comentou. O desafio é fazer as nossas pessoas entenderem isso, né? E aí eu queria levantar uma outra bolinha, né? No bloco anterior, eu trago para esse, né? Nós falamos muito do que nós fazemos dentro da empresa. E existe, na verdade, um triângulo aí, né? Nós temos lá o cliente ou o mercado, temos o supply chain inteiro, fornecedores, varejistas distribuindo isso, né? Mas tem um outro elemento que pode estar acima, abaixo, enfim, que é o governo, que regula, que monitora, etc. Né? E hoje nós estamos já com, orgulhosamente, a maior carga tributária do mundo, né? Agora, ontem, né, campeões também de juros, não é? Então, com esses campeonatos ganhos, a forma como a gente vê hoje, né, o governo, sob o risco de cair na malha fina, agora, a partir do que eu vou falar agora, né? Como a gente vê o governo, né, atuando com, vamos lá, traduzindo como se ele fosse uma empresa, né, contas a receber fantástico, super eficiente, monitora claramente, entende lá o mercado dele, consegue absorver, e a gente vê esse mecanismo crescendo claramente em função da eficiência, né? Contas a pagar, a gente não precisa entrar, mas a gente sabe que eficientemente distribui esse dinheiro, mas é a área de operações. O que é que o governo tem de fato feito para nos ajudar? Não é? Como é que a gente enfrenta desafios de uma empresa multicanal buscando um novo cliente, buscando atender, montar serviço para um cliente, quando não há incentivo, não há programas de incentivo? Eu não estou falando de carga tributária, esquece que o imposto, bem falado aqui, não vai diminuir. Né? As 3 verdades da vida, né? Uma delas é que o imposto nunca cai. Então, como é que a gente pode se organizar um pouco melhor? E eu acho que o varejo carece de eventos como esse, organizações melhores, para ter uma força maior. Porque o governo pode, claramente,
suavizar o caminho para entender o cliente com programas de incentivo à exploração de novos mercados, programas de incentivo a formar profissionais para o varejo. Esse axioma do varejista é o último local de trabalho, né, a última preferência. Isso, se não está morrendo, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós, varejistas, temos que fazer alguma coisa hoje. Porque é indispensável que a gente saiba criar essa cultura dentro dos profissionais. Que entendam a questão da tecnologia, mas entendam também a dimensão cliente, a dimensão que, no fundo, somos nós mesmos, que saímos do trabalho e vamos ao ser clientes, né? Então, a gente precisa ter essa formação, a gente ver aí empresas como Martins montando uma universidade. Por que eles montam isso? Porque não há, de fato, uma formação. Né? Quantos aqui teriam essa chance? Não é? Quantos teriam essa oportunidade de criar uma universidade que serve tanto para o funcionário, né, para o público interno, quanto para o seu consumidor, o seu cliente, o seu intermediário depois na cadeia, né? E esse é meu recado. Eu queria deixar a sua bola pingando, não sei se é o caso de falar isso agora no debate, mas nós gostaríamos muito de ter a oportunidade de debater isso, quem sabe em um outro evento.